Olá, caros amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. O tema de hoje é o idioma do Novo Testamento. Será que ele foi mesmo escrito em aramaico, como alguns cristãos judaizantes alegam? E será que a ideia normativa de que foi escrito em grego pode prevalecer? Vamos analisar então comigo essas questões hoje. Para sabermos qual foi a língua original do Novo Testamento, é fundamental compreender o contexto linguístico do século I da Era Comum. Antes do exílio, o hebraico era a língua falada em Judá, como todos sabemos, sendo obviamente a língua da maior parte das escrituras judaicas. Sob o domínio persa, o aramaico tornou-se então a língua oficial e a mais falada, influenciando e sendo influenciada pelo hebraico, que continuou a ser usado, mas apenas em contextos religiosos. Após a conquista de Alexandre Magno, a língua grega emergiu como a língua comum do governo e do comércio do Mediterrâneo Oriental, incluindo a Judéia. Assim, no século III, antes da Era Comum, surgem as escrituras vertidas para o grego, a Septuaginta, que se tornou então a principal versão usada na diáspora. No século I da Era Comum, a região era multilingüe. O aramaico era a língua falada mais comum, especialmente entre as classes trabalhadoras. Já o hebraico era usado em orações e textos religiosos, e o grego era falado por judeus de classes mais altas e aqueles que interagiam com os gentios. A escolha da língua para comunicação dependia, então, do contexto e das pessoas envolvidas com o grego, facilitando, então, a disseminação de obras escritas na região. Para abordar a questão de que em qual idioma o Novo Testamento foi escrito. Aqui a evidência é inequívoca. O Novo Testamento é um corpus de composições gregas. Há mais de 5.000 manuscritos gregos contendo partes ou todo o Novo Testamento, variando do século II da Era Comum até o início da Era Moderna. Essa tradição grega foi e é, em última análise, a fonte de todas as traduções conhecidas do Novo Testamento para outras línguas, sejam antigas ou modernas. Isto inclui traduções antigas para o latim, o copta, o siríaco, o etíope, o armênio e o georgiano. Também inclui, é claro, traduções modernas para inúmeras línguas ao redor do mundo. Em nítido contraste, não temos manuscritos hebraicos antigos do Novo Testamento. A versão hebraica mais antiga existente de um livro completo do Novo Testamento é a versão do século XIV de Mateus, incluída em uma obra polêmica de um estudioso judeu chamado Shem Tov. Esta versão hebraica tem muitos elementos do latim e das línguas vernáculas medievais, que provam então tratar-se de uma tradução tardia, derivada em última análise do conhecido texto grego de Mateus, em vez de refletir uma versão hebraica original do livro. A situação com o aramaico é mais difícil, pois há cópias antigas do Novo Testamento em diferentes dialetos desse idioma. Mesmo depois do século I da Era Comum, o aramaico continuou a ser amplamente falado no Mediterrâneo Oriental, na Mesopotâmia, em áreas vizinhas, e uma grande variedade de dialetos locais. Esses dialetos não podem ser exatamente considerados a língua materna de Jesus, porque mudaram de forma considerável ao longo do tempo e variavam significativamente de um lugar para outro. Dado o crescimento do cristianismo no Oriente, não é surpresa que tanto o Tanar quanto o Novo Testamento tenham sido traduzidos para esses dialetos e revisados várias vezes entre o segundo e o sétimo séculos.
Essas versões são geralmente chamadas de siríacas, compostas em siríaco, um dos dialetos mais amplamente usados e bem documentados do aramaico. O consenso acadêmico sobre esses textos é de que não passam de meras traduções, principalmente do grego, para dialetos aramaicos posteriores. Elas não eram, então, versões originais em aramaico dos livros do Novo Testamento. O fato de que mesmo os primeiros tradutores siríacos tiveram de depender de manuscritos gregos é uma boa indicação de que supostas cópias hebraicas ou aramaicas do Novo Testamento não existiam ainda nos primeiros séculos desta era. A tradição dos manuscritos, portanto, indica fortemente uma origem grega para todos os livros do Novo Testamento. Bem, pessoal, então alguns alegam que o Novo Testamento teria sido escrito em aramaico porque o seu texto traz várias palavras e expressões neste idioma, em especial algumas proferidas por Jesus, como Talitha Cumi, em Marcos 5,41, Efatá, em Marcos 7,34, a frase dita na cruz, em Marcos 15,34, o nome dado a Pedro, ou seja, Kefa, em João 1,42, o termo aramaico reká, ou raka, em Mateus 5,22, e mamon, em Mateus 6,24. O que poucos, porém, não se dão conta é que, na maioria das vezes, temos a tradução dessas expressões dentro do próprio texto. O autor de Marcos teve que traduzir Talitha Cumi como menina, eu te digo, levanta-te. Mas por que ele o faria se o evangelho tivesse sido mesmo originalmente composto em aramaico? Não faria sentido. Porque ainda no capítulo 7,34, o evangelista precisou traduzir a expressão efatá como abre-te. Não estava ele escrevendo em aramaico? Por que em João 1,42 foi necessário traduzir Kefa ou Kefas como Pedro? Não estaria João então escrevendo em aramaico para pessoas que sabiam esse idioma? Esses casos chamam-se semitismos, que é o uso de expressões semitas, hebraicas ou aramaicas em textos de língua estrangeira. Naturalmente, isso não pode implicar que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico apenas por conta da presença desses termos, como já evidenciado. Se o Novo Testamento tivesse mesmo sido escrito em aramaico, não faria sentido o autor ter interpretado, traduzido esses termos, e nem haveria necessidade de explicá-los aos seus leitores. A presença dessas interpretações no texto, na verdade, confirmam que foram compostos em outro idioma, que não o aramaico. E quanto a Mateus, se existe ali falta de explicação para os termos, a sua audiência judaica, em quem o seu evangelho focava, poderia entender os termos simplesmente transliterados do aramaico para o grego, sem necessidade de interpretação. Da mesma forma que qualquer falante da língua portuguesa entende expressões, por exemplo, como shopping center, download e cupcake, sem necessidade de tradução ou de explicação. Para resumir, há evidências de um contexto semita em várias porções do Novo Testamento, e estas evidências são preservadas no texto grego. Mas não há razão linguística para supor que qualquer um dos evangelhos completos ou outros livros do Novo Testamento foram originalmente escritos em hebraico ou aramaico em sua totalidade. Um dos argumentos mais comuns para a chamada primazia semita dos evangelhos está vinculado ao que Jerônimo diz em sua obra De Viris Illustribus, e ao citar Mateus nesta obra, Jerônimo afirma que ele teria escrito um evangelho em língua hebraica para os judeus cristãos dos seus dias. E o mesmo é dito por outros padres antigos como Epifânio e Orígenes. O problema com esse argumento é que geralmente não se considera que esses autores antigos disseram um evangelho e não o evangelho. Eles não estavam argumentando em momento algum que este suposto evangelho aramaico, o hebraico, era original ou canônico.
né, que já então na época era o texto grego. E se tivessem alguma dúvida de que o texto grego era o canônico, a julgar pelas atitudes da igreja então, poderiam simplesmente omitir esta informação, essa história toda. Se não o fizeram, é sinal que sabiam que isso era uma simples narrativa usada pelos próprios sectários. Em geral, o que eles escreveram foi o que souberam de seitas consideradas heréticas, isso é, eles mantinham uma versão do evangelho em hebraico ou aramaico, de acordo com a hipótese. O próprio Panarion de Epifânio foi composto para expor estas tais heresias. E mais, hoje quase a totalidade acadêmica afirma que o Evangelho de Mateus, tal como temos, é tardio e que teve como fonte o Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo. Phil Hauer, por exemplo, afirma que, em termos literários, o chamado Evangelho dos Nazarenos, o Evangelho hebraico, poderia ser melhor caracterizado como uma espécie de Targum, uma tradução do Mateus canônico, exatamente nos moldes que os antigos judeus faziam ou fizeram com as escrituras hebraicas. Finalmente, o que mais depõe contra um suposto evangelho de Mateus em hebraico é exatamente a construção de certas doutrinas cardeais do cristianismo, como, por exemplo, a concepção virginal de Jesus. Mateus 1,23 cita Isaías 7,14 para dar embasamento a isso. Porém, como aceitar que ele tenha feito isso com base no hebraico? É óbvio que o autor cita direto da Septuaginta, onde se percebe o uso do termo grego parthenos. Parthenos é um termo que perverte o sentido do hebraico alma, uma jovem. Parthenos significa uma virgem, já alma, simplesmente uma jovem. Como então admitir que Mateus usou, ou estava falando em aramaico, escrevendo em aramaico, cometendo uma gafe desse tamanho? A imensa quantidade de citações da Septuaginta também, ou de textos gregos paralelos, em todos os evangelhos, é o que mais depõe contra uma suposta origem aramaica ou hebraica dos livros do Novo Testamento. Pior ainda do que isso, é que várias vezes o contexto maior depende do uso do texto grego em vez do hebraico. Por exemplo, em Hebreus 10, verso 5, o autor citou o Salmo 40, verso 6. Mas ele o citou não segundo o texto hebraico, mas sim conforme a versão grega. A Septuaginta traz nesse verso a palavra corpo, em vez de ouvidos, que aparece no hebraico. Esta leitura do grego é importante no contexto da doutrina cristã, que vê o corpo de Jesus como um sacrifício perfeito. Isso evidencia então que o autor compôs o seu evangelho, o seu texto, em língua grega, pois tal noção no hebraico ou aramaico não faria sentido e não seria compatível com a ideia e a doutrina cristã. Os estudiosos também apontaram características literárias em algumas passagens que parecem funcionar apenas em grego. Por exemplo, em João 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos depende da ambiguidade da palavra grega anothen, que pode significar nascer de cima ou nascer de novo ao mesmo tempo. No hebraico não existe essa ambiguidade. Nicodemos não entendeu porque a palavra grega tem dois sentidos. E pelo que lemos, optou pelo segundo sentido. Pensou que a pessoa deveria mesmo nascer de novo, ou seja, uma segunda vez, literalmente. Como essa ambiguidade não existe na língua hebraica ou aramaica, segue-se que o texto foi composto em grego, e muito provavelmente a própria conversa, tão real ela possa ter sido, deve ter sido conduzida neste mesmo idioma. Não era mesmo de se esperar isso, tendo em vista que o personagem aqui tem um nome autenticamente grego? Nicodemos não é um nome judaico. Nicodemos significa vencedor dos povos na língua grega. Originais hebraicos ou aramaicos para o restante dos livros do Novo Testamento são ainda mais implausíveis do que para os evangelhos. Embora esses livros também contenham semitismos e às vezes até mesmo palavras hebraicas ou aramaicas, como 1 Coríntios 16, 22, com Apocalipse 9, verso 11, seus textos são tão completamente gregos em estrutura e idioma
que não pode haver dúvidas sérias sobre a sua língua original. Além disso, as epístolas foram escritas explicitamente para crentes cristãos em congregações mistas de judeus, mas também de gentios fora do território de Israel, de Judá, da Judéia, que dificilmente poderiam entender hebraico ou aramaico. Muitos dos indivíduos mencionados tinham nomes gregos ou latinos, e o secretário de Paulo, que o ajudou a escrever a carta aos Romanos, por exemplo, tinha o nome latino de Tércio. Romanos 16, 22. À luz de tudo isso, fica claro que o consenso acadêmico de que o Novo Testamento foi escrito em grego está correto. Algumas expressões aramaicas e talvez, às vezes hebraicas, de Jesus e seus primeiros seguidores aparecem nas páginas do Novo Testamento, seja explícita ou implicitamente. Mas de forma alguma elas podem suportar o peso do argumento necessário para afirmar que qualquer um dos evangelhos canônicos, como conhecemos hoje, foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico. Quaisquer que sejam as fontes subjacentes, a linguagem dos evangelhos canônicos e ainda mais do resto do Novo Testamento é grego por completo. Isto faz todo sentido no contexto histórico, dada a intenção do cristianismo antigo de se fazer conhecido em todo o mundo por meio do proselitismo entre as nações daqueles dias. E textos em hebraico e aramaico restringiriam isso de forma radical. A língua grega cumpre esse papel, então, além de dar contextualização a muitas das doutrinas cristãs que são reconhecidamente de fonte pagã e alienígena à Torá e ao judaísmo do Segundo Templo. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.